Oi, tudo bem? Vamos a mais uma aula de geografia para você. Hoje vamos falar de demografia, uma aula super especial. Vem comigo, hein? Bora lá. Demografia, demo é população, grafia é estudo, é o estudo da população. E o estudo da população ele é realizado através de uma pesquisa. E essa pesquisa é denominada censo, o censo demográfico. Os países realizam o censo geralmente a cada 10 anos. Então, 10 anos é feito um censo, fazem lá uma pesquisa, coletam os dados, analisam os dados, fazem um estudo lá desses dados e depois vão direcionar lá os investimentos. O que precisamos melhorar no nosso país? Quando a gente tem um censo, a gente tem ali o total de habitantes. E esse total de habitantes vai dar para nós a informação se o nosso país é um país populoso. O que é populoso? É um país que tem muitos habitantes. Também vai dar para nós a definição se esse país é povoado. Povoado é se o país é bem ocupado. Para saber disso, eu tenho que fazer a relação do tamanho de todo o território e quantos habitantes eu vou ter ali naquele território. Então eu pego o total de habitantes e divido pelo tamanho da área. Se eu tiver ali uma relação de muitos habitantes pelaquela área, eu vou ter um país povoado. Você sabe quantas pessoas nós temos no mundo inteiro? Olha que pergunta, hein? Olha para você, eu chego até mais pertinho de você. Mais de 7,5 bilhões de pessoas. São muitos habitantes. 7,5. E a população mundial, botei esse gráfico aqui para você perceber. Depois de Cristo, a população mundial ela vinha meio que em equilíbrio. Nascia muita gente, mas morria muita gente. As pessoas morriam muito cedo. E aí, lá no século XIV, por volta do ano 1300 ali, nós temos uma grande doença que acontece na Europa, denominada peste negra. E aí, com a peste negra, nós temos aí uma diminuição da população. Depois descobrem a cura, E aí a população volta a crescer e equilibrar. Você percebe aqui nesse gráfico que daqui para cá a população ela começa a crescer de forma acelerada. Isso acontece no século XVIII. Por que, Marcelo? No século XVIII nós temos a Revolução Industrial, as máquinas. E aí, com a Revolução Industrial, as pessoas começam a morar mais na cidade. Temos uma urbanização, calçamento, tratamento de esgoto, tudo isso faz então que as pessoas comecem a viver mais. E aí a população mundial então começa a crescer. A descoberta de várias doenças, a medicina avançando, a população ela vai crescendo. Hoje, 7 bilhões. E vai continuar crescendo mais ou menos entre 2050 e 2100, chegando ali a 10 bilhões de pessoas. É um número bem alarmante, principalmente pelo padrão de consumo que nós temos. Será que o nosso planeta vai suportar? Vem para a demografia de novo. Bom, quando eu olho os dados demográficos, eu tenho que acompanhar o número de natalidade, a taxa de natalidade. E para calcular a taxa de natalidade, lembrando que a estrela simboliza o nascimento, o número de nascimento vezes 1000 dividido pela população, o total de habitantes, eu vou ter qual é a taxa de natalidade. A mortalidade é a mesma coisa. Quando eu tenho a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, eu consigo perceber se esse país está crescendo. Está nascendo mais do que morrendo? Está morrendo mais do que nascendo? Qual é a diferença entre eles? E com isso eu vou ter então acesso ao crescimento natural, que pode ser chamado de crescimento vegetativo. É quanto a população vai crescendo. Então tem lá a taxa de natalidade, que ela pode ser alta, daí o país vai diminuindo, geralmente é assim que acontece. A taxa de mortalidade
ela é alta, né, também ela vai diminuindo, correto? Então, você percebe, quando as duas linhas, natalidade e mortalidade, estão bem próximas, é pouca diferença, o crescimento ele é pequeno. Quando, por exemplo, tem uma maior diferença entre elas, é aonde a população ela vai ter um maior crescimento. Então, quando a taxa de natalidade está muito próxima à mortalidade, a população de um país não cresce tanto. Agora, se nasce muito e morre pouco, aí nós temos um grande crescimento populacional. Quando a gente olha um país, a gente tem que olhar esse gráfico que é chamado pirâmide, pirâmide etária. E aí a gente tem lá, né, os homens e as mulheres, né, mulheres e homens. E aí a faixa etária, daqui até aqui, por exemplo, até 20 anos, daqui até 40 anos, daqui, né, lá 60 anos. E aí nós conseguimos perceber. Quando a pirâmide tem assim uma base bem grande, quer dizer que esse país nasce muita gente. E lá o topo dela é pequeno, quer dizer que as pessoas morrem cedo. Então, essa pirâmide, quando ela é nesse sentido, ela é uma pirâmide de um país mais pobre, onde nasce muito, mas as pessoas morrem cedo. Quando o país vai evoluindo, como o nosso país Brasil, o que acontece? As pessoas vão vendo mais. Então, aqui em cima vai alargar, ó, né? E, vão vendo mais. E vai nascendo menos. Vai nascendo menos. Então, a nossa pirâmide, ela tem esse formato aqui que eu estou fazendo em rosa, ó. Ela é mais assim, ó, fortinha assim, tá? Então ela vai diminuindo a natalidade e aumentando a expectativa de vida. Hoje o brasileiro vive em média 74 anos. No passado, a nossa expectativa era menor do que 60. Para você ver como evoluímos. E agora eu vou entrar num assunto que eu quero que você olhe bem para mim e preste atenção que ele é muito importante. Também aqui na Samira, aqui, que ela tá aqui, ó, firme com a gente, sempre aí, né? Eu e ela junto produzindo aula para vocês aí de qualidade. Vem estudar, hein? E agora, grupos étnicos. Durante muito tempo foi ensinado, e até hoje é ensinado, em grande parte das escolas aí, os grupos étnicos, a raça, né? Conceitos que foram passados e criados por um grupo de pessoas que tinham um único objetivo, de mostrar a supremacia, o poder de um determinado grupo. Que grupo que era esse? O grupo dos colonizadores. Que grupo que era esse? O grupo dos caucasianos, dos brancos. Eles então criam a teoria da eugenia, que os brancos eram mais evoluídos. Com isso vão criar ali o grupo da raça, né? Os pretos, ou também chamado negros, os brancos, os amarelos, que são os asiáticos, os indígenas, e depois disso tudo a mistura desses grupos. E assim foi passado. Por exemplo, o mulato, o caboclo, o mameluco, o ainoco. Grupos que foram inventados, e eu falo para você que eu também durante muito tempo ensinei. É por isso que a gente tem que estudar. Sempre. Pensar. E agora eu vou explicar para você, e essa parte eu adoro explicar porque poucos professores explicam para os seus alunos isso. Por que nós temos as características físicas que nós temos da pele mais morena, né? Ou da pele mais clara, ou do olho mais puxado, ou do olho mais aberto? É óbvio que tem a ver com os nossos antepassados. Mas por que nós temos então essa diferença, né? Principalmente ligado à origem desse povo? Tem tudo a ver com a geografia. Tem tudo a ver com o meio, a adaptação da espécie humana. Então, essa balela que ensinam, que me ensinaram, que também podem ter te ensinado, de grupos, né? Temos uma espécie, que é a espécie humana, que ela se adapta a uma condição, obviamente, ao meio que ela está inserida, principalmente ao clima. Ou seja, vem comigo. Aqui nós temos o Trópico de Câncer, aqui nós temos o Trópico de Capricórnio e aqui a linha do Equador.
Entre essas duas linhas extremas aqui, nós temos a linha intertropical. Então aqui o clima é um clima tropical. Você estudou em clima comigo que o Sol bate com mais intensidade pelo eixo de inclinação nessa área. Então, esses povos aqui, adaptando ao meio, ao clima, eles têm como origem a pele mais escura. Então, é isso. Quando eu vou indo para as extremidades, por exemplo, lá o europeu, lá nós temos grupos, povos, com a pele mais clara, pela menor incidência solar. Então, a diferenciação da cor da pele das pessoas, por dentro, são iguais, seres humanos, claro, com características culturais diferentes, porque também tem a ver, né, com a sua forma de sobreviver. E aí, olha que interessante. Então, esse aqui é as peles mais escuras, né? Em algumas áreas, nós temos ainda uma potencialização. Então, áreas desérticas, maior poder de reflexão do Sol, de albedo, esse é o nome científico. E aí, povos também com peles escuras que se adaptam a essa condição. E também, claro, a migração desses grupos que vão ali ocupando, né? Então, nós temos negros que estão nas mais variadas áreas, pretos, como brancos também que estão nas mais variadas áreas. Mas eu estou falando da origem. Ah, Marcelo, mas eles falam, né, grande parte da ciência evoluiu aí, as grandes descobertas lá dos europeus, né, ou depois aqui dos norte-americanos, também são frutos dessa migração, ou lá dos grupos dos chineses. Tudo que é inventado de tecnologia é criado para resolver um problema. Ele cria para resolver um problema. Nesses grupos aqui, nesses povos, área tropical, maior incidência de chuva, grandes florestas, facilidade para sobreviver. A sobrevivência ela é mais fácil, então não criaram tantas invenções, digamos assim, com muita tecnologia, porque já tinha ali a facilidade de sobrevivência. Numa área de clima muito frio, muito chuvoso, com inverno rigoroso, óbvio que existia necessidade da criação, né, de mecanismos para facilitar a obtenção do alimento e da sobrevivência, ou das roupas. Aqui, um clima quente, úmido, tranquilo, sem camisa, para quê? Então, as pessoas têm que pensar. Quando eu falo de grupos étnicos que eles falam para você, sim, eles podem falar dos pretos, dos brancos, dos asiáticos, chamados de amarelo, mas o que você deve saber é que todos nós somos a espécie humana. E as características nossas físicas é uma adaptação ao meio que está relacionada ao clima. E grande parte da nossa cultura ou do desenvolvimento da tecnologia está associada a uma necessidade da sobrevivência. Nas áreas com mais facilidade, não tinha assim, apesar de ter as suas tecnologias que foram criadas, mas, né, não assim então tão complexas, porque a sobrevivência era muito tranquila. Então pense um pouquinho. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.